gravando agora a aula, tá certo? Então, os Code Crushes de vocês ficaram muito divertidos. Em termos de nota, a turma foi muito bem na prova. A maioria foi excepcionalmente bem, tá? E eu tô... vamos ver como é que vai ser a nota do próximo trabalho. Também tenho altas expectativas agora sobre ele também, tá certo? Ok, vamos começar com um assunto novo. Como boa parte da turma não veio, eu vou pegar leve hoje, mas isso também vai ter que parar, porque a gente tem que terminar a matéria, temos assuntos para resolver e explorar, e a gente não pode ficar se segurando. Há algumas situações sobre nossas aulas. Minha mãe passou por procedimento há um pouco tempo, fico dando atenção a ela, e às vezes eu não consigo estar em Rio Tinto, tanto quanto eu gostaria devido a compromissos médicos dela. Ela deve, no final de setembro, começo de outubro, passar por um outro procedimento, mais simples. Então, talvez eu tenha que manter aqui e acolá uma aula virtual com vocês. Uma por semana vai ser presencial. Pelo menos uma por semana eu tenho que estar aí. Mas talvez por questões médicas da minha mãe, eu preciso. A reposição estou pensando em fazer presencial terça-feira que vem. Tá certo? Vocês têm prova terça-feira que vem, às 10 horas? Não, tá melhorando. Só que tem que levar pra lá, tem que levar pra cá, tem uma tensão com algumas coisas e o pós-operatório não é tão tranquilo às vezes. Não é que ele seja em risco, que seja problemático, mas há uma demanda a mais. Eu entendo. Mas vamos lá, eu quero saber o seguinte, que as regras para reposição dizem que eu não posso marcar reposição, tá certo? Quando os alunos que vão fazer reposição têm prova. Então, eu preciso saber, semana que vem às 10 horas, eu sei que não é horário de aula de vocês, mas se vocês têm outra aula, e se é prova, você trabalha no ponto dessa aula. Porque se não for, a gente já faz semana que vem e encerra. A minha urgência de fazer essa reposição, e não é só com vocês, é com a outra turma também, é que a outra turma o professor assumiu. Então eu vou ter que fazer a reposição da outra turma já semana que vem, de todo jeito, porque a primeira nota tem que estar toda finalizada da turma para que ele possa seguir adiante. Tá bom? Então, se ninguém tiver nenhuma objeção, a reposição será às 10h15 de terça-feira, semana que vem. Eu vou fazer uma, tipo, como é o nome? Aquele que a gente faz a questãozinha. Ok, então a gente faz terça que vem, mas o que eu quero dizer é que eu vou fazer uma enquete no CGA e eu preciso que vocês me confirmem clicando que vão fazer a prova para saber quantas pessoas vão fazer. Pode fazer a prova quem não veio para a prova, tá? Como teve uns 10, 12 dias a mais para estudar, a prova vai ser um pouco mais difícil. É natural, se teve mais tempo para estudar, ou tem mais tempo, pelo menos uma semana a mais para se preparar. Então a prova vai ser mais difícil, mas é só para quem não veio na quinta passada. Tá certo? Tranquilos? Ok. Opa! Caí. Caí por um segundo. Desculpem. Não foi eu que caí, eu acho que eu esbarrei algum botão que saí da sala sem querer. Tá mutado. Acho que eu esbarrei alguma coisa ou caí. Alguma coisa aconteceu que por um momento eu saí da sala. Não é que eu me mutei, acho que eu saí, voltei, aí o direito da sala foi para outra pessoa. Mas vamos lá. Hoje a aula
A gente vai começar já. Em primeiro lugar, tenho que soltar essa semana aí numa lista de exercício. Eu vou dividir a unidade 2 em trabalho e prova de novo. Vai ter trabalho, vai ter prova. Vou decidir quanto é quanto. Mas a prova vai se envolver ordenação e tabela hash. A gente já vai começar hoje já o assunto, os próximos assuntos que não vão cair na prova. Tá? Mas a gente vai começar bem macio hoje. Ok, todo mundo tá vendo a imagem? Tá todo mundo vendo? Ótimo. Ok, eu acho que todo mundo reconhece aqui que estamos tendo uma árvore genealógica, né? Então deixa eu ir pra cá. Aqui está a pessoa que é o representante dessa árvore genealógica, tá certo? E vamos só conversar um pouquinho, né? Vocês estão vendo os relacionamentos, né? Irmãos, pai e mãe, filhos, né? Tem todo um conjunto, primos, não é isso? E aí temos lá a tá certo? O primo da esposa, o tio, a mãe, os avós, os bisavós e por aí em diante. Por que é isso? Porque a gente vai estudar árvore, tá? E organizar dados em árvore é uma ideia que é inspirado. A árvore que nós vamos ver, que é a árvore de busca binária, ela é inspirada pela busca binária. Você se lembra da busca binária, né? Pronto. Ela é inspirada por ela. Aí boa parte do linguajar que a gente vai usar é baseado em árvore genealógica. Tá? Então, se a gente tem uma árvore de dados, vocês estão vendo ela aqui, né? Então, pense nela como se fosse uma árvore genealógica. Na árvore genealógica, você tem os pais e os filhos destacados. Então, quem está mais acima é pai de quem está logo abaixo. Estão vendo isso? Tá? E como é que a gente vai criar essa relação? Vai ser um array? Não, vai ser tipo como a gente fez com listas encadeadas. Então, se eu perguntar para vocês estão vendo o 34 da imagem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dela. Vocês estão vendo o 34 nela? Ótimo. Se eu perguntar para vocês, quem é o filho do 34? 27. Quem é o pai? 19. Tá certo. Se eu perguntar para vocês, 51 é o que do 34? (51) Avô, né? Nada que tá subindo, né? Aí o 83-2, o que ele é? 83-2? 83-2, como é que entrou o traço 2 aí? Eu não faço ideia. Acho que deve ter 2,83 aí. Tio, né? Pronto. Então, essas são as nomenclaturas que nós vamos dizer. Tá certo? A gente também. Então, como a árvore é binária, cada nó ele pode ter 0, 1 ou 2 filhos. Tá certo? Então, não mais que 2 filhos. Tá? Então, quando eu olho o 7, eu vejo que ele tem 2 filhos. Tá? O 2 e o 11. Estão vendo? Então, os termos técnicos são esses. Esses são. Aí os filhos, como eu só posso ter 2, a gente vai identificar eles pelo lado que eles estão.
Por exemplo, a gente vai chamar de filho à esquerda se estiver à esquerda do pai, e filho à direita se estiver à direita do pai. Professor, como é que eu faço isso? Eu me imagino na posição do 7 em vez de direita e esquerda? Não. Você olha para o 7. Quem está, segundo sua mão esquerda, quem está à esquerda do 7? Bom, o 2, né? Pronto. Então 2 é filho à esquerda do 7. Tá bom? Adivinha o nome do 11. O termo técnico para ele. Filho à direita. Ah, você quer saber se o filho à esquerda é mais velho ou mais novo? Se você olhar para essa árvore, você vai ver que ela tem um padrão. E é por isso que ela nos é tão útil para guardar e recuperar dados na memória. Observe. Quem é o maior, em primeiro lugar? O ancestral mais antigo aí é 87, tá vendo? Todo mundo tá vendo 87. Ok. Me localiza os números que são maiores que 87 dessa árvore. À direita. E os menores que 87? À esquerda. Vamos pegar o 51. Onde estão os menores que 51? À esquerda, novamente. Estão vendo o padrão aqui? Sim. Então, o que acontece? Um nó, o começo da árvore, ele vai ser o elemento mais antigo dela, o mais pro topo, que a gente vai chamar de raiz. Então 87 é o ancestral de todos aí e é a raiz da árvore, tá bom? É como se a árvore começasse ali e fosse crescendo, tá certo? Se estamos falando em árvore e 87 é a raiz, como é que vocês acham que a gente vai chamar os dados que estão como na posição do 62, 27 e 12? Ó, a gente agora vai para outra analogia. A gente estava falando de árvore genealógica. Agora a próxima analogia é com a árvore mesmo. Se 87 é raiz da árvore, tá? Você imagina uma árvore enraizada no 87 e como se tivesse de ponta cabeça a árvore desenhada. E ela fosse crescendo, tem os troncos, tem a copa. Adivinhe, tenta adivinhar, dê um chute no nome de 62, 27 e 12, o termo técnico para eles. Considerando que 87 é raiz. Adivinha que nome de parte de árvore eles são chamados? Não. Caule é o meio do caminho da árvore. Eles não estão no meio do caminho da árvore, estão? Raiz é 87, é o começo. É como se a árvore tivesse desenhada de ponta cabeça, Jonathan. Galho também é o meio do caminho. Onde é que termina um galho? Folha, exatamente. Então, nós que não tem filhos, nós vamos chamar de folhas. Tá certo? Então, o 2, o 12, 27, 62 e 98. 98, perdão, não, 90 são folhas. Tá certo? Ah, então os outros são galhos? Infelizmente, eles pararam de fazer analogia na folha. Os outros são nós internos. Tá certo? Mas aqui, o 87 é a raiz. Nós que não tem filhos são folhas. Tá certo? Aí, qual é a vantagem de ter esse padrão? Observe que agora temos uma estrutura de órgão da sua árvore e que ela não é exatamente aleatória, assim por dizer, totalmente. Tem um padrão aqui.
ela pode ser aleatória, mas é aleatória com padrão. Qual é o padrão? Quando eu olho para um nó e eu olho os filhos à esquerda dele, todo mundo que está à esquerda dele, eu vejo os elementos menores que aquele nó. E os que estão à direita dele, os elementos que são maiores que ele. Tá certo? Aí, antes de entrar, eu preciso só de mais um conceitozinho, sabe? Antes de entrar na parte um pouco mais técnica. Vocês estão vendo o 51, né? Ele é filho do 87. Estão vendo? Ele é o filho à esquerda do 87. 51. Observe que com o 51 ele também tem outros nós abaixo dele. Tá certo? Então a gente pode. Mas esses nós ainda contêm exatamente o mesmo padrão do 87. Observe, quem é menor que 51 está à esquerda dele, quem é maior que ele está à direita dele. Então, esse bloco inteiro que começa no 51 e vai descendo, nós chamamos também de subárvore à esquerda. Filho à esquerda do 87 é só o 51, mas a subárvore à esquerda do 87 é o 51 e todo mundo que descende dele. Tá claro até aqui? Quer que eu repita alguma coisa? Tá tudo bem? Pronto. Vamos ver o seguinte. Isso tudo é uma árvore, nós conversamos. Ela está com a raiz 87, né? E crescendo para baixo, tá bom? Nós vimos que 62, 27, 12 e 2 são folhas, tá certo? Mas a estrutura de árvore, a gente está vendo essa árvore de busca, ela tem um padrão. Essa aqui não é só uma árvore binária. O nome binária vem do fato que ela tem no máximo dois filhos, direita e esquerda. Mas essa árvore binária é uma árvore de busca, ela tem um padrão a mais. Observe que os elementos que são menores que o nó são remetidos à esquerda, mandados para a esquerda, e os que são maiores à direita. Tanto é que se eu mandar ele inserir, eu vou mandar, por exemplo, inserir um número menor que 87. Tá? Eu vou inserir 85, tá certo? E a gente vai ver um padrão aqui na inserção. 87 não, 85. Tá? Ok. Olha o que aconteceu na hora que eu fui inserir. 85, em primeiro lugar de tudo, vai começar na raiz primeira, que é o ancestral mais antigo, que no caso é 87. Tá bom? Note que a gente falou de um padrão. Quem é menor está à esquerda do 87, quem é maior à direita. 85, vocês concordam que é menor que 87, não é isso? Assim sendo, ele diz assim, olha, você tem que ficar à esquerda do 87, mas 87 já tem um filho, então eu não posso colocar diretamente abaixo dele. Então eu vou examinar os descendentes dele. Uma coisa curiosa de uma árvore, de um nó de uma árvore, é que os descendentes dela também são uma árvore. Ou seja, o 51, se você olhar só para ele, quando você recebe 85, aí ele olha aqui, olha, isso aqui também é uma árvore binária. Tudo isso aqui também é uma árvore. E nisso tudo aqui sendo uma árvore, eu faço a mesma pergunta. 85 é menor ou maior que 51? Maior, não é isso? E assim ele foi remetido à direita do 51. Então temos lá à direita do 51, temos uma outra árvore que começa no 83. Aí eu olhei, 85 é maior ou menor que 83? Maior. Então ele tem que ficar à direita do 83. E à direita do 83, dessa vez temos um espaço, tinha um nulo ali.
tinha um espaço. Se tinha um espaço, aí eu coloquei ele naquele lugar. Então, numa árvore, os filhos, eles não são só filhos da esquerda e da direita, mas eles são o início de subárvore. Ou seja, de uma árvore que está à esquerda, o 51 inicia a subárvore que está à esquerda do 87. E o 83 inicia a subárvore que está à direita do 51. Tá certo? Tá confuso, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, por enquanto, eu estou com receio que você faça alguma confusão. Não vamos nos apegar tanto ao termo subárvore. Vamos só ver esse padrão de ir para a direita e para a esquerda. Tá certo? Então, quando eu fui inserir o 85, eu comecei pela raiz. E fui procurar um espaço para inserir ele. Até que chegou o momento. E como é que eu procurei? 85 é menor que 87. O que é que meu padrão diz? Menores vão para a esquerda, maiores para a direita. Então 85 foi para a esquerda do 87. Aí o 85 chegou lá no 51. Aí eu fui ver 85 e 51. O 85 é maior que 51. Meu padrão me diz que maiores vão para a direita. Então ele foi para a direita do 51 que estava ocupado. Aí quem estava lá? 83. 83 eu olhei assim, 85. Você é maior ou menor que 83? Sou maior que 83. Então você tem que ir para a direita dele. Ah, mas à direita não tem ninguém lá. Opa, então você vai ocupar esse espaço aqui. É o espaço que você tem que ocupar. Deu para entender essa lógica? Pronto. Observe que essa lógica ela vai nos facilitar muito a busca. Porque observe, me dê um número para pesquisar nessa árvore. O número pode estar dentro ou fora da árvore. 15. Opa, não. Mandei a busca errada, eu acho. Ele achou. Ele achou mais perto, ele procurou até o mais perto. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Deixa eu escolher isso aqui. Vamos do início. 15, ok? 15. Com certeza no 87 não é 15. Mas aí então vem a pergunta. 15 vem antes ou depois de 87? É menor ou maior que 87? Antes. Então não faz sentido olhar para os filhos à direita do 87. Só faz sentido olhar para a esquerda dele. Então já excluí o 98 e o 90 dessa história. E aí ele vai para a esquerda. Chegou aqui. Com certeza 51 não é 15. Tá certo? Mas aí novamente eu faço a pergunta: 15 vem antes ou depois de 51? Vem antes. Então não preciso olhar ninguém à direita do 51. E aí ele vai para o próximo. Bom, 19 não é 15, vocês concordam comigo nisso? Mas aí eu pergunto: 15 vem antes ou depois de 19? Vem antes. Então não faz sentido olhar para a direita do 19. E aí ele vai para o 7. Com certeza o 7 não é o 15. E aí eu pergunto: 15 é maior ou menor que 7? É maior. Então não vou olhar para a esquerda do 7, eu vou para a direita
Aqui temos o 11, tá? O 11 não é o 15, obviamente. 15 é maior que 11. Então tem que ir para a esquerda. E no que ele vai para a esquerda, ele encontra o 12, não é o 15. E aí quando ele encontra o 12, ele vê que não tem mais nenhum canto, nenhum filho, nenhuma sub-árvore para ele procurar o 15. E aí ele vai retornar ao nulo. Ele não encontrou o dado. Entendeu qual é a facilidade que a gente busca com essa árvore na hora de recuperar dados? Vocês se lembram que a gente viu busca binária? Só que agora, em vez de ter um vetor em busca binária, meus dados estão organizados como se fosse realizar, já se preparando para uma busca binária. Então, quando eu pego um nó, eu olho se o que eu estou procurando é um nó. Se não for, eu decido se vou para a direita ou para a esquerda. Toda vez que eu tomo essa decisão, obviamente os filhos do outro lado não serão vistos e eu agilizo minha busca. Tá certo? Entenderam? Então, como ela é em comparação com a busca binária e em comparação com a tabela REST? Deixa eu comentar isso antes de eu continuar as coisas. Eu comentei com vocês que se a gente tiver algumas centenas até poucos milhares de elementos, você ordenar o vetor e usar a busca binária era a forma mais rápida de você guardar dados e recuperar dados. Tá certo? Eu comentei que a partir do momento que você vai se aproximando de algumas centenas e indo para perto dos milhares, a tabela hash começa a ser a mais rápida. E ela então será mais rápida até você chegar a centenas de milhares de dados guardados. Não foi isso que eu comentei com vocês em aulas passadas? Certo? E isso é absolutamente verdade. Aí quando você está em centenas de milhares, aí começa a valer a pena essa estrutura. Tá bom? Essa estrutura ela está pré-organizada em busca binária. Então, se seu objetivo é armazenar e recuperar dados de forma a facilitar a busca binária pelos dados, essa é uma das estruturas que você deve considerar, em especial se você for para grandes volumes de dados. Tá bom? Então, se eu for buscar um elemento dessa árvore, vamos supor que eu vou buscar o 83, ele vai navegar nela como se fosse uma busca binária, por exemplo, 83. Se eu mandar ele procurar, ele vai achar ali. Tá certo? E aí, eu pergunto, como é que isso aí vai ser muito complicado de gerenciar? Lista encadeada, tô dando uma volta. Na verdade, em árvore, a gente vai ver que todos os códigos vão ser estupidamente simples. Tá? E alguns códigos vão ser curtíssimos. Desde que você entenda com a metáfora utilizada, que os dados são organizados uma forma de árvore binária, de árvore, então vocês conseguem navegar e percorrer essa árvore com códigos extremamente simples. Tá certo? Quer um exemplo? Eu vou fazer algo e talvez vocês não consigam, vocês, como não viram, a gente não mostrei nenhum código para vocês, não vão nem imaginar como é que isso é feito. Mas o que eu vou te mostrar a seguir só ocupa 3 linhas de código. E não é nenhum laço. Você tem a ideia. Então o que eu vou fazer aqui é. Eu vou. Eu acho que ele tem aqui um botão. Tem, tá ali, travessa. A gente. Deixa eu ver se ele está pronto, se não vai estar. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer os elementos em ordem sequencial e imprimi-los em ordem sequencial. Tá bom? Sequencial que eu digo da menor chave para maior.
achou o menor, 2, imprimiu. Depois ele sabe que o 7 vai ser impresso. Depois, vamos ver isso aí. Vou deixar a animação rodar, depois eu mostro para vocês. Ok, deixa eu passar essa animação com calma com vocês. Eu lhes disse que eu quero imprimir esses dados na ordem sequencial, ou seja, da menor chave para a maior. Tá bom? Vamos supor que como se eu quisesse imprimir o nome de vocês. Na verdade, vocês não sabem, mas os dados de vocês estão guardados em árvore. E eu quero imprimir do menor para o maior. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho como imprimir do menor, eu tenho que começar a buscar o menor elemento. Obviamente, se eu começo do ancestral mais antigo e tem filho na esquerda e direita, quer dizer que ele não vai ser o menor. Concordam comigo até agora? Pronto. Então, deixa eu ver se... Vamos tentar quebrar nossa lógica um pouquinho aqui em 3 passos. Eu tenho que achar o menor elemento. Depois que eu imprimir os menores elementos, eu tenho que imprimir um nó quando eu estou. E depois eu tenho que ir atrás dos maiores. Concordam nessas 3 etapas? Se você concorda nessas 3 etapas, o que é que vai acontecer? Se eu quero os menores, então eu tenho que mandar imprimir quem está à esquerda. Depois que eu voltar da esquerda, eu tenho que cuidar de quem está no próprio nó. E depois eu tenho que cuidar de quem está à direita, que são os maiores. Observe que tem uma sequência. Cuidar de quem está à esquerda, cuidar do próprio nó e cuidar de quem está à direita. Cuidados. Bom, quem está à esquerda talvez não seja só um único nó. Talvez seja todo um conjunto de nós abaixo dele. Por exemplo, 87 tem toda uma subárvore, uma outra árvore inteira ali a ser explorada. O próprio nó é um único nó, então ele é mais simples de cuidar. Mas à direita eu tenho a mesma situação da esquerda, em que eu tenho que cuidar do mesmo nó. Mas observe, quando eu vou cuidar desse nó, ali também à esquerda não é uma árvore, basicamente. Então eu posso cuidar com a mesma função que cuida desse nó do meio. Então a lógica aqui vai ser, se tiver alguém à esquerda, vai cuidar dele. Depois que cuidar da esquerda, cuide do próprio nó. Depois vai cuidar de quem está à direita. E olha como isso vai funcionar. 87, ele tem alguém à esquerda. Então vai cuidar de quem está à esquerda. 51, tem alguém à esquerda. Vai cuidar de quem está à esquerda. 19, tem alguém à esquerda. Vai cuidar de quem está na esquerda. 7, tem alguém à esquerda. Vai cuidar de quem está à esquerda. 2, não tem ninguém à esquerda. Então já cumpriu a primeira etapa. Ele vai cumprir a segunda. Cuide do próprio nó. Cuidou? Cuidou do próprio nó. O próximo passo é cuidar de quem está à direita dele. O 2 não tem ninguém à direita dele, então encerrou. Aí ele volta para o 7. O 7 já cuidou quem era do que estava à esquerda dele. Então cuido do 7, imprimo o 7. E aí eu mando ele cuidar de quem está à direita dele. Aí ele vai para a direita e vê. 11, eu vou cuidar de quem está à sua esquerda. Opa, não tem ninguém à minha esquerda. Então imprimo 11. Cuido do próprio nó. Depois eu vou para a direita. Aí aqui eu vou cuidar da esquerda do 12, não tem ninguém. Então cuida do 12, não tem ninguém à direita. Aí acabou. Esquerda, acabou o nó, acabou a direita. Aí volta. Acabou a direita, acabou a esquerda, acabou o próprio nó, acabou a direita. Volta. Acabou a esquerda, acabou o próprio nó, acabou a direita. Volta. E aí eu cuido do 19. Tá? Isso vai ser feito com recursão. Em recursão, esse código só tem 3 linhas. Ele é muito simples. É a vantagem de árvore. A maioria dos códigos é simples.
É uma das grandes vantagens. O 19 já cuidei quem está à esquerda. Então vou para cuidar quem está à direita. De quem está à direita ele tem a esquerda, então vou cuidar. Não tem ninguém à esquerda, imprimo 27. Olha a direita 27, não tem ninguém. Volto e cuido de 34. 34 não tem ninguém à direita. Volta para o 19. Que também já cuidou quem está à direita. Aí volta para o 51. Aí vai para a direita. Esse tem a esquerda, então vai para a esquerda. Esse não tem ninguém à esquerda, imprime. Vai para a direita. Imprima nó. Volta, volta, imprima nó. Vai para a direita. Volta para a raiz, mas aí você filha direita e vai seguindo a lógica até que ele imprimiu todo mundo. Então tem uma lógica simples por trás disso. E eu acho que a gente está na hora de a gente começar a ver essa lógica. Eu tenho que atualizar esses meus slides, eles é de um tempo em que eu tive professores muito rigorosos com as coisas, então ele tem um certo rigor. Esse slide já está mais que na hora de abrir mão desse rigor todo. O mundo não precisa de tanto rigor assim, não. Não no curso de vocês, tá? Então vamos lá. Nós já vimos a questão de relações. Eu reviso alguns detalhes que passaram aqui na quinta-feira, tá? Então como é que vai ser isso? Depois eu falo de completo e tudo mais. Isso aqui a gente não vai falar. Pronto, percorrer em ordem. Eu tenho que percorrer em ordem a partir de um dado nó. Vamos supor, a partir da raiz. A raiz é nula? Não. Então eu chamo percorrer em ordem o filo à esquerda dela. Quando ele voltar do filo à esquerda, eu mando ele imprimir o nó. Depois eu mando ele percorrer o filo à direita. O que acontece se um deles for nulo? Olha, se for nulo, ele dá a primeira instrução. Se o nó for igual a nulo, ele não entra no si e não executa mais nada. E volta para quem chamou. Aí quando voltar para quem chamou, vai imprimir o nó e depois vai para a direita. Pronto. Essas 5 linhas aqui, né, basicamente 3, fizeram aquele percorrimento todo na árvore. Ok, comentários, esclarecimentos, faço suas perguntas. O senhor tinha falado que é difícil de implementar esse método. Por quê? Não, ele não é difícil, ele é fácil. O que é difícil é quando a gente for para a versão balanceada dele. Ok. Essa versão aqui, ela é açucarada. Na verdade, para você implementar a versão balanceada dele, você tem que implementar tudo isso aqui. Aí vai entrar 4 métodos, 2 simples e 2 complicados para você ter que lidar. Mas esse aqui é tranquilíssimo. Esse aqui ele tem volumes de códigos, no sentido que nós vamos ter várias coisas prontas para ele. Mas a maioria delas serão simples, tá bom, Jonathan? Aqui a gente não vai ter nada que dê dor de cabeça aqui, tá bom? Então, se vocês forem olhar, olha essa lógica. Se x não é nulo, chama a função de nulo para a esquerda. Quando acabar de examinar a esquerda, imprimo o nó e depois chama a função para a direita. Vamos ver isso na animação de novo. Eu vou começar do início a animação. A raiz não é nula. Então o que ele vai fazer? Se a raiz não é nula, ele vai chamar a função recursivamente e vai para a esquerda. 51 não é nulo, então ele vai chamar recursivamente para a esquerda de 51. 19 não é nulo, chama recursivamente, vai para o 7. O 7 não é nulo, chama recursivamente, vai para o 2. O 2 não chama recursivamente para a esquerda dele, que é um nulo. Aí volta, imprime o nó 2, depois chama recursivamente para a direita,
que é nulo, volta, aí volta para o 7. Observe que quando ele voltar para o 7, ele volta para o 7 acabou de voltar da chamada à esquerda. Então ele vai imprimir o nó 7. E aí ele chama para a direita. A direita não é nulo, ele vai tentar ir agora para a esquerda do 11, não tem ninguém lá, então ele vai para a esquerda, encontra o nulo, depois volta e imprime o 11. No que imprime o 11, ele vai para a próxima chamada função, que é ir para a direita do 11. Aí encontra lá o 12 chama a esquerda dele, é um nulo, então não faz nada, aí volta e imprime o 12, chama a direita dele, que não é um nulo, não faz nada, aí volta. No que ele volta, o 11 já olhou à esquerda, já imprimiu o nó e está voltando da chamada direita. Então encerrou para ele, encerrou para o 7, aí ele volta para quem chamou e imprime o 19. Entenderam como funciona agora? Ok, só tem o Jonathan aqui, tem mais alguém em dúvida? Alguém está inseguro? Você não está inseguro, Wagner, ok. Então, aquelas 5 linhas que é basicamente um if com 3 comandos dentro, me permitem percorrer a árvore inteira ordenado, vamos supor que se a chave fosse o nome de vocês, ordenado por nome seria, tá certo? Ah, então a inserção vai ser muito complicado. Não, não vai ser complicada a inserção. A inserção, ela talvez seja um código de suas 20 e poucas linhas, mas como tem muita essa lógica de direita, esquerda, de quem é menor ir para a esquerda, quem é maior ir para a direita, vocês acabam pegando a lógica do código e guardando ela dentro de vocês com muita facilidade. Tá certo? Então, essas árvores, elas são simples de desenhar. Tanto é que se a gente começar, eu vou começar uma nova árvore do zero, e vocês vão me dizer as chaves. E mesmo sem mostrar o código, a gente vai ver que tem uma lógica que se a gente consegue navegar nessa direita e esquerda com alguma facilidade, e a gente vai ver que é fácil fazer isso, nós poderemos, então, navegar nessa árvore, inserir e imprimir os nós, buscar chaves, buscar quem vem antes e quem vem depois, com ampla facilidade. Tá certo? Então eu vou pedir alguns números, que vocês me deem alguns números para inserir aqui. Vamos lá. 13. Eu vou começar bem devagarzinho, por vez. Opa, perdão, tem que ser só o número, né? 13. Só tinha um nó, foi colocado ali o 13. O outro foi 25, depois o 7. 25 é maior que 13, então ele tem que ir para a direita. 7 é menor que o 13, ele tem que ir para a esquerda. Tá bom? Ou seja, o meu processo de inserção, ele segue a mesma lógica da busca binária. A partir do primeiro elemento, quem é menor eu boto para um lado, quem é maior boto para o outro. Me dê mais números para a gente ver como é que vai se comportar. Isso aqui. 8 e 4. Vamos lá. 8 e 4, os dois são menores que 13. Só que o 8 ele é maior que o 7 e o 4 é menor que o 7. Então vamos ver. Ó. O 7 é para ser considerado uma árvore, então vai para a esquerda dele o 8 e o 4. O 8 vai para a direita do 7 e o 4 vai para a esquerda. Tá bom?
Então, a própria lógica de menores para um lado, maiores para o outro, irá nos facilitar essa construção dessa árvore. Tá bom assim? Aí, se eu quiser percorrer a mesma lógica da outra vez, percorrer em ordem. Aí ele vai para a esquerda, imprime o nó, depois vai para a direita, faz a mesma coisa, e aí ele imprime as sequências, as chaves sequências. Esse é um dos percorrimentos básicos. Observe que aqui ele imprimiu a sequência de visitação 4, 7, 8, 13 e 25. Tá bom? Eu vou mostrar mais uma coisa. Essa sequência de visitação ela foi criada pela ordem que as instruções estão aqui. Tá certo? A ordem importa muito, a gente já sabe disso programação. Aí o que aconteceu aqui? Eu mandei ele para a esquerda, depois mandei imprimir o nó, depois mandei ele para a direita. Se eu quisesse imprimir na ordem reversa, do maior para o menor, bastava eu trocar a ordem, em que ele ia para a esquerda e para a direita nesse código aqui. Se ele for primeiro para a direita, imprimir o nó e depois para a esquerda, ele vai imprimir os maiores, depois o nó, depois os menores. Tá? Então, percorrer em ordem, posso rapidamente adaptá-la no código para percorrer na ordem reversa das chaves. Mais que isso, eu tenho algumas outras possibilidades porque tem as coisas em árvore. Vamos supor que eu queira guardar a árvore no arquivo, mas eu quero que os dados sejam reinseridos exatamente na mesma ordem que foram inseridos. Então, nesse momento, talvez eu queira imprimir ou guardar no arquivo primeiro as raízes e depois os filhos. Aí nessa hora eu mudo a ordem, a sequência das instruções e eu faço primeiro o que chama de pré-ordem, ou seja, se o nó não é nulo, imprimo o dado dele, depois é para a esquerda e depois à direita. Qual a ordem numérica dessas chaves? Não é questão da ordem numérica, é questão que você vai imprimir os pais antes dos filhos. E isso é uma ordem excelente, por exemplo, para ou você examinar, depende do que sua árvore está guardando, vamos supor que esteja guardando dados que você quer guardar no arquivo, aí você guarda os dados na ordem que favorece a recriação da árvore depois. Se sua árvore estiver dizendo um caminho de comunicação de dados, aí então essa sequência para ordem vai dizer de onde está vindo os dados e para onde está indo. Uma pausa aqui que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Meu filho está tendo aula de engenharia de software. Então ele foi ver aqui se era mais divertido a parte burocrática de engenharia de software ou minha aula. Ele está em dúvida. Caso que tem que dar, me salve. Hoje não, filho. Hoje não. Todo mundo tem que aprender engenharia de software. Todo mundo tem que aprender estrutura de dados. Hoje não é essa estrutura de dados para você não. Hoje é engenharia de software. Boa sorte aí. Bom, vamos voltar para cá. Então, quando eu quero, se minha árvore ele está indo de uma sequência que ela indica propagação de dados, aí eu estou vendo da origem dos dados e até o destino. Tá? Então, essa aqui vai ser a ordem pai antes dos filhos. Vamos ver aqui isso aqui numa animaçãozinha. Deixa eu ver se consigo. Não consigo ir direto para lá não. Deixa eu pegar uma árvore aleatória maiorzinha, né? Ok, peguei uma árvore aleatória aqui. Mais ou menos equilibrada. Como quer dizer mais ou menos equilibrada? Observe que se vocês olharem para a raiz, a quantidade de elementos à esquerda da raiz é quase igual, não precisa ser perfeito, mas é quase igual que os elementos à direita dela. E se vocês olharem para cada filho dela, você vai ter algo parecido sendo encontrado. Tá
bom? Então, vamos nós aqui. Se eu mandar percorrer em agora pai antes dos filhos, chama isso de pré-ordem. Observe, ele vai imprimir primeiro 41, depois vai para a esquerda, imprime o 20, depois à esquerda, imprime o 11, não tem ninguém à direita do 11, volta para o 20, vai para o 29, imprime, não tem ninguém à esquerda do 29, vai para a direita, bom, vou ter que narrar devagarzinho depois. Bom, deixa eu lhe dizer que ele vai imprimir a sequência no final. A sequência que ele imprimiu foi qual? Primeiro ele imprimiu 41, que é a raiz, o pai de todos nessa árvore. Tá certo? Aí ele foi para a esquerda do 41. Não era nulo, então ele imprimiu o 20, que estava exatamente à esquerda do 41. E do 20 ele foi para a esquerda, estava lá o 11. Imprimiu o 11. O 11 ele tentou ir para a esquerda do 11, mas não tinha ninguém lá, então ele não fez nada. Depois ele foi para a direita do 11. Não tinha ninguém lá, não fez nada. Aí voltou para o 20. Observe que eu já tinha impresso o 20. Então ele foi olhar agora à direita. À direita tem dois 29, né? Por isso que ele imprimiu do 29 duas vezes. E depois ele foi para a esquerda do 29. Não tinha ninguém à esquerda do 29. Aí ele foi para a direita e imprimiu 32. Observe que acabou a direita 39. O 32 não tem ninguém à direita dele. Ele volta para o 29, volta para o 20, volta para a raiz. E aí ele vai para a direita da raiz. Mas se você olhar a sequência em termos de relação entre os números, você não vê nada a priori. Mas quando você olha para a forma da árvore, você vê que está impresso o pai antes dos filhos. Em todos os casos. 91 vai ser impresso antes do 72. E do 99. Por quê? Porque 91 é o pai dos dois. 65 vai ser impresso antes dos 50, antes do 91 e dos filhos deles. Entenderam pré-ordem? Tranquilos? Viajou firme agora? Deixa eu ver, mostrar de novo o pseudocódigo. A gente vai ver o código disso. Olha a lógica, Jonathan. Se o nó para onde eu estou começando não for nulo, eu imprimo o dado desse nó. Depois eu mando ele para o fio à esquerda em pré-ordem, fazer a chamada recursiva ali. Quando ele voltar da esquerda, ele vai para a direita. Então isso ele não vai me dar uma relação numérica entre as chaves, mas vai ter uma relação que tem total a ver com a estrutura da árvore, em que os pais são impressos antes dos filhos. Então, note que eu imprimo o nó e depois que eu vou olhar os filhos. E aí, então, significa o quê? Que quando eu for percorrer a árvore, eu vou ter essa sequência aqui. 41, que nesse caso é a raiz da árvore, que vem antes do 20 e do 65. Só que o 20 vai imprimir todo mundo que está na subárvore dele. E aí ele volta e depois vai para o 65. Então ele pega o nó, imprime o nó, vai e imprime toda a subárvore à esquerda daquele nó, volta para o nó e imprime toda a subárvore à direita, garantindo assim que os pais são examinados antes dos filhos. Ficou mais claro agora, Jonathan? Pronto. Eu não estou com a turma inteira aqui hoje, tá? Eu vou deixar o conhecimento assentar um pouquinho na cabeça. Eu publico o vídeo até amanhã de manhã, tá certo? Se quiser resistirem. A quinta-feira no presencial a gente brinca no quadro com isso algumas vezes, até me engrenar bem na cabeça, tá bom? Pode ser assim, pessoal? Certo? Lembre que quem não fez a prova, eu vou fazer enquete para me confirmar que você vai fazer a prova e aí eu imprimir a quantidade certa de prova semana que vem, tá bom? A gente se vê então quinta-feira.
E eu espero que com mais gente, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!